Irmãos, bom dia. Graça e paz sejam com todos, amém? Realmente estamos alegres. Foi um dia maravilhoso, o dia que tivemos ontem ali em comunhão, a igreja unida, um momento de grande confraternização, um momento de alegria pelo batismo do nosso irmão Jessé, mas também um momento ali onde pudemos estreitar um pouco mais os nossos laços. Nos machucamos um pouco, né? As brincadeiras foram intensas, mas foi muito bom, irmãos. Realmente estou muito feliz pelo dia que tivemos ontem. E feliz porque, mais uma vez, a graça de Deus se renova em nossas vidas e podemos estar na casa de Deus, louvando juntos e, mais uma vez, meditando na palavra de Deus também juntos. Amém? Eu peço que os irmãos, por favor, abram suas Bíblias. No primeiro livro de Reis, capítulo 15. Nós iremos fazer a leitura a partir do verso 8 até o versículo de número 24. E meditaremos com o tema de hoje, o testemunho de um rei improvável. A grande lição que aprenderemos hoje é que todo cristão é alguém improvável, que foi chamado para servir e amar a Deus de todo o seu coração, a um Deus de infinito amor, de infinita graça e infinita misericórdia. Como nós acabamos de cantar aqui, amor, graça e misericórdia que jamais irão nos abandonar. Diz assim a palavra de Deus a partir do verso 8. E Abias descansou com os seus antepassados e foi sepultado na cidade de Davi, e o seu filho Asa foi o seu sucessor. No 20º ano do reinado de Jeroboão, rei de Israel, Asa tornou-se rei de Judá e reinou 41 anos em Jerusalém. O nome de sua avó era Maaca, filha de Absalão. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi, seu predecessor. Expulsou do país os prostitutos cultuais e se desfez de todos os ídolos que seu pai havia feito. Chegou até a depor sua avó Maaca da posição de rainha-mãe, pois ela havia feito um poste sagrado repugnante. Asa derrubou o poste e o queimou no vale de Cedron. Embora os altares idólatras não tenham sido eliminados, o coração de Asa foi totalmente dedicado ao Senhor durante toda a sua vida. Ele trouxe para o templo do Senhor a prata, o ouro e os utensílios que ele e seu pai haviam consagrado. Houve guerra entre Asa e Baasa, rei de Israel, durante todo o reinado deles. Baasa, rei de Israel, invadiu Judá e fortificou Ramá, para que ninguém pudesse entrar nem sair do território de Asa, rei de Judá. Então Asa juntou a prata e o ouro que haviam sobrado no tesouro do templo do Senhor e do seu próprio palácio. Confiou tudo isso a alguns dos seus oficiais e os enviou a Ben-Hadad, filho de Tabrion e neto de Ezion, rei da Síria, que governava em Damasco, com uma mensagem que dizia: façamos um tratado, como fizeram meu pai e o teu. Estou te enviando com um presente prata e ouro. Agora, rompe o tratado que tens com Baasa, rei de Israel, para que ele saia do meu país. Ben-Hadad aceitou a proposta do rei Asa e ordenou aos comandantes das suas forças que atacassem as cidades de Israel. Ele conquistou Ijon, Dan, Abel-Bat-Maaca e todo o Quinerete, além de Naftali. Quando Baasa soube disso, abandonou a construção dos muros de Ramá e foi para Tirza. Então o rei Asa reuniu todos os homens de Judá, ninguém foi isentado. E eles retiraram de Ramá as pedras e a madeira que Baasa estivera usando. Com esse material, Asa fortificou Geba, em Benjamim, e também Mispá. Os demais acontecimentos do reinado de Asa,
todas as suas realizações, todos os seus atos e todas as cidades que construiu, tudo isso está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Na velhice, Asa sofreu uma doença nos pés, e quando descansou com os seus antepassados, foi sepultado com eles na cidade de Davi, seu predecessor, e seu filho Josafá foi o seu sucessor. Amém. Senhor, mais uma vez, ó Deus, nos colocamos diante da sua palavra e na tua presença. Rogamos ao Senhor mais uma vez, ó Deus, que o Senhor tenha misericórdia de nós, que o Senhor fale conosco, que possamos ser alimentados, todos nós, pela tua palavra, que é sempre viva e eficaz. Fala conosco, ó Deus, fala com cada um de nós. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, o tema da nossa mensagem hoje, como eu disse antes, é esse: o testemunho de um rei improvável. E quando olhamos a história do rei Asa, e mais especificamente para a família do rei Asa, começamos a entender um pouquinho o porquê deste tema. O rei Asa, como nos diz os primeiros versículos, ele foi neto do rei Roboão, filho do rei Abias. Se a gente fosse voltar um pouquinho mais na linhagem, veríamos que ele foi bisneto de Absalão, por parte de mãe, e bisneto de Salomão, por parte do seu pai. Mas vamos nos ater ao avô e ao pai do rei Asa. O que o texto nos diz, vimos isso semana passada, vimos isso nos últimos domingos, na verdade, é que o rei Roboão foi um rei considerado na Bíblia como um rei tolo. Um rei que foi responsável pela divisão do reino e também um rei que implementou a idolatria em todo o reino de Judá, inclusive com a presença de prostitutos cultuais. A Escritura diz sobre Roboão que ele foi um rei que fez o que era mal diante do Senhor, porque ele não dispôs o seu coração para buscar o Senhor. Muito pelo contrário, como eu disse antes, ele implementou a idolatria no reino. Mas e como foi, então, o pai de Asa, o rei Abias? O rei Abias, diz a Escritura, que ele seguiu em todos os caminhos pecaminosos do seu pai, cometeu os mesmos erros. E sobre ele, a Escritura diz que o seu coração não era inteiramente consagrado ao Senhor, como foi o coração de Davi. Então nós vimos isso semana passada. Comparado com Jeroboão, a gente pode até dizer que o rei Abias foi um rei bom. Mas quando comparamos ele com o padrão de Davi, aí a coisa fica complicada. Ele nunca atingiu o padrão. O seu coração foi um coração dividido. Nunca foi inteiramente consagrado ao Senhor. Foi isso que vimos semana passada. E aí a pergunta é, como é que vai ser então o rei Asa? O que podemos esperar do rei Asa? Irmãos, quem apostaria que Asa seria um bom rei? Quem poderia imaginar que Asa seria um rei temente a Deus, um rei onde Deus olhou e viu que ele fez o que era bom? Quem poderia imaginar isso? Especialmente quando olhamos para a nossa cultura, que possui ditados populares, que são muito pessimistas, diríamos assim, né? Todo mundo já ouviu dizer aqui, né? Filhinho de peixe, peixinho é. Já ouvimos também dizer que um fruto não cai longe da árvore. Todos esses ditados, irmãos, populares, que fazem parte da nossa cultura, todos eles expressam um sentimento muito pessimista em relação ao futuro de alguém. Ele vai ser como o pai, ele vai ser como a família. Não temos como esperar nada dele. Esse aí, ó, não tem futuro. Olha como foi o pai dele. Olha como foi a mãe dele. Olha como é a sua parentela. O que podemos esperar dessa pessoa? Bem, isso, irmãos, é o que diz a nossa cultura. Isso é o que mostram os ditados populares que são disseminados na nossa cultura. Mas quando olhamos para as Escrituras, o que vemos são homens e mulheres improváveis, sim,
mas que pela graça e misericórdia de Deus foram chamados por Ele e experimentaram uma mudança em suas vidas, fruto desse amor, dessa misericórdia e dessa graça. A nossa cultura não conta com essa esperança, mas olhando para a Escritura, eu e você, que somos homens e mulheres improváveis também, podemos contar com essa poderosa e maravilhosa intervenção de Deus. Foi isso o que aconteceu com o rei Asa. Asa era um rei improvável, mas que foi alcançado pelo poder de Deus. Vejamos então, irmãos, em segundo lugar, Asa, como ele foi um rei comprometido com Deus. Os versículos de 12 a 15 nos mostram uma grande reforma que o rei Asa fez. Nós vimos aqui algumas coisas. Lemos que ele destituiu a sua avó Maaca, destruiu alguns altares. Mas antes de entrar nesse ponto, eu queria ler com vocês um texto que está em 2 Crônicas. E se eu dissesse para vocês que essa não foi a única reforma que Asa fez? Não foi sequer a primeira reforma espiritual que Asa fez. Entre o versículo que diz que Asa fez o que era bom aos olhos do Senhor e o versículo que nos conta como foi a reforma que ele fez, tem muita história, irmãos. E eu queria que você lesse comigo, então, 2 Crônicas, capítulo 14. Na verdade, a história de Asa em Crônicas, ela vai do capítulo 14 até o capítulo 16. Obviamente, não leremos tudo, né? Precisaríamos de uma manhã inteira. Mas eu vou ler alguns versículos, irmãos, para que a gente não perca de vista algumas coisas muito preciosas a respeito do rei Asa. Ok? Então, deixa sua Bíblia aberta em 2 Crônicas 14 e eu vou expor aqui um breve resumo do que esse capítulo expõe para a gente. O versículo 2 diz assim: Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Aqui temos um versículo que está em consonância com o que lemos em Reis. E a partir do verso 3, o texto começa a mostrar para a gente também uma reforma espiritual. Asa vai começar a destruir ídolos, destruir altares, mas essa reforma que a gente encontra no capítulo 14 ainda não é a reforma que a gente leu lá no livro de Reis. O que o capítulo 14 mostra para a gente? Em primeiro lugar, uma reforma espiritual, à semelhança do que vimos em Reis, mas não a mesma. Em segundo lugar, uma reforma na infraestrutura do país. Asa vai começar a fortalecer a cidade. Isso fica muito claro a partir dos versos seguintes. Mas, por fim, o texto vai mostrar que houve uma guerra. Muito semelhante também ao que lemos em Reis. Então, ele fez uma reforma espiritual, ele fez uma reforma estrutural na infraestrutura do país e, por fim, houve também uma guerra. Só que essa guerra registrada em capítulo 14 não é a guerra registrada em Reis, capítulo 15. Não é uma guerra contra o rei Baasa. É a guerra contra um rei etíope chamado Zerá. E essa guerra ela é retratada do versículo 8 ao versículo 15. O que o texto nos diz de importante sobre essa guerra? Em primeiro lugar, que o rei Asa tinha aproximadamente 500 mil homens para combater. Eles estavam equipados com escudos grandes e pequenos, com lanças e com arcos. Por outro lado, o exército inimigo, o exército do rei etíope, o texto diz que era um exército de 1.000.000, ou seja, aproximadamente o dobro do que Asa tinha. Além disso, esse exército estava equipado com carros de combate, de forma que o texto quer nos mostrar claramente que o rei Asa estava, militarmente falando, em uma posição muito aquém, muito inferior do seu inimigo. E a pergunta é, o que Asa fez diante disso? Qual foi a resposta que Asa deu diante de um adversário tão poderoso quanto era o exército do rei etíope? E aí eu peço que você me acompanhe no versículo 11. Olha o que o texto diz. Diz assim: Então Asa
clamou ao Senhor, o seu Deus, dizendo: Senhor, não há ninguém como tu para ajudar os fracos contra os poderosos. Ajuda-nos, ó Senhor, ó nosso Deus, pois em ti pomos a nossa confiança, e em teu nome viemos contra este imenso exército. Ó Senhor, tu és o nosso Deus, não deixes o homem prevalecer contra ti. Vejam então como Asa responde, irmãos. Ele clama ao Senhor, ele reconhece a sua fraqueza, mas reconhece também o poder e a grandeza de Deus, e diz: Senhor, venha em nosso favor, lute em favor dos fracos contra esse exército poderoso. E o versículo 12 diz que Deus ouviu a resposta, ouviu e respondeu, diz assim: o Senhor derrotou os etíopes diante de Asa e de Judá. O texto continua mostrando, irmãos, que Asa perseguiu aqueles inimigos, conquistou cidades, saqueou cidades, acumulando ouro, prata, gado, ovelhas, até camelos. Foram grandes os espólios. Mas vejam só qual é a ênfase do capítulo 14. Mostra o rei Asa implementando uma reforma espiritual, uma reforma na infraestrutura, mas mostra Deus agindo em favor do seu povo. O texto é claro ao dizer que Deus derrotou os etíopes. Foi Deus quem concedeu a vitória. E por quê, irmãos? Porque Asa, em um momento de grande dificuldade, clamou ao Senhor, confiou no Senhor, e o Senhor respondeu a esse clamor. É isso que o capítulo 14 quer nos mostrar. Que mostra, então, o capítulo 15. O capítulo 15 mostra a segunda reforma que Asa implementou. E foi isso que nós lemos em Reis. O capítulo 15 começa nos mostrando que Deus levantou um profeta chamado Azarias, enviou esse profeta até o rei Asa com uma mensagem, digamos assim, de incentivo. Basicamente o que ele disse foi: olha, Deus está do lado de vocês. Enquanto vocês estiverem do lado de Deus, Deus permanecerá ao lado de vocês. Essa mensagem, irmãos, deve ser entendida de duas formas. Em primeiro lugar, é um incentivo para que eles permaneçam contando e confiando em Deus. Mas, em segundo lugar, não devemos ignorar que é também uma advertência. Deus está com vocês enquanto vocês estão com Ele, enquanto vocês permanecem fiéis e confiam nele. Aí eu pergunto novamente, como é que Asa responde a essa mensagem do profeta? Vejam o versículo 8. Capítulo 15, verso 8, diz assim: assim que ouviu as palavras e a profecia do profeta Azarias, filho de Obed, o rei Asa encheu-se de coragem, retirou os ídolos repugnantes de toda a terra de Judá e de Benjamim, e das cidades que havia conquistado dos montes de Efraim. Restaurou o altar do Senhor que estava em frente do pórtico do templo do Senhor. Depois, reuniu todo o povo de Judá e de Benjamim. Convocou também os que pertenciam a Efraim, a Manassés e a Simeão, que viviam entre eles. Pois muitos de Israel tinham passado para o lado do rei Asa, ao verem que o Senhor, o seu Deus, estava com ele. E o texto continua: eles se reuniram em Jerusalém no 3º mês do 15º ano do rei Asa. Naquela ocasião, sacrificaram ao Senhor 700 bois, 7.000 ovelhas e cabras, do saque que haviam feito. Fizeram um acordo de todo o coração e de toda a alma de buscar o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Todo aquele que não buscasse o Senhor, o Deus de Israel, deveria ser morto. Gente simples ou importante, homem ou mulher,
Fizeram esse juramento ao Senhor em voz alta, bradando ao som de cornetas e trombetas. Versículo 15. Todo o povo de Judá alegrou-se com o juramento, pois havia feito de todo o coração. Eles buscaram a Deus com toda a disposição. Então ele deixou que o encontrassem e lhes concedeu paz em suas fronteiras. O que esses versículos mostram para a gente? Que Deus enviou um profeta com uma mensagem de alerta e de incentivo. Asa ouviu aquela mensagem e se encorajou. E é aí que ele implementa aquela reforma que nós vimos em Reis. É aí que ele faz a segunda reforma, ou poderíamos dizer, é aí que ele dá continuidade a uma reforma que ele já tinha iniciado. Mas nesse texto, a gente consegue ver algumas coisas que são acrescentadas e são muito importantes. E uma delas, irmãos, é que o rei Asa, ele não simplesmente impôs uma reforma, né? Quando a gente lê o texto de Reis, parece que ele age como um rei ditador, que impõe uma reforma no povo, que simplesmente destrói os altares, destrói os ídolos. Mas vejam só, o texto diz que ele convoca todo o povo de Judá, povo das cidades que ele tinha conquistado. Ele faz uma grande assembleia e juntos todo o povo se une e faz um grande juramento. O versículo 15 diz que o povo se alegrou com esse juramento. Então vejam, ele não apenas impõe uma reforma religiosa, ele lidera o povo nessa reforma religiosa. O povo segue essa reforma religiosa. Todos concordam, todos decidem adorar, todos decidem servir a Deus com todo o seu coração. É impressionante o que Asa faz. Seria muito fácil ele, como rei, chegar e baixar no decreto. A partir de hoje não pode. Mas ao invés disso, ele convence todo o povo a abandonar os seus ídolos e a seguir o único e verdadeiro Deus. Todo o povo se alegra com isso. Obviamente, aqueles que não se adequassem deveriam sair do reino, né? O texto deixa isso muito claro, né? Ele expulsou os prostitutos cultuais. Obviamente, essas pessoas são aquelas que não se arrependeram dos seus pecados, mas decidiram continuar em rebelião. Para essas pessoas, não há lugar em um reino que está comprometido a servir a Deus de forma fiel. Agora, esse texto nos diz algumas coisas importantes que não aparecem em Reis. O texto nos diz, em primeiro lugar, que essa reforma, irmãos, aconteceu no 15º ano do reinado de Asa. Nós vimos que Asa reinou 41 anos. E já no 15º ano, ou seja, antes da metade do seu reinado, ele já estava implementando uma grande reforma espiritual. Por que isso é importante? Porque Asa desfrutou dos benefícios disso até o 35º ano do seu reinado. Olha como termina o texto. Capítulo 15, nos últimos versos. Diz assim, versículo 19: não houve mais nenhuma guerra até o 35º ano do seu reinado. Ou seja, do 15º ano até o 35º ano, Asa desfrutou da mais profunda paz. E isso foi uma grande bênção de Deus para ele. Nós já vimos o que acontece quando há paz no reino. Prosperidade. As cidades se fortalecem, o reino se fortalece. Asa desfrutou de grande paz até o 35º ano do seu reinado. E o que aconteceu depois? No 36º ano, isso já é o capítulo 16, houve uma guerra. E aí sim, a guerra de Asa contra Baasa. Basicamente, as informações no capítulo 16, irmãos, são as mesmas. Baasa atacou o reino de Judá,
conquistou algumas cidades e começou a fortificar essas cidades. Qual era a intenção de Baasa? Basicamente era criar uma fronteira. Ninguém poderia entrar em Judá, ninguém poderia sair de Judá sem que Baasa estivesse controlando isso. Né? Era praticamente um cerco, um sítio. Ele criou uma fronteira, separando Judá dos demais reinos. E aí, diante dessa diversidade, o que Asa fez? Dessa vez, irmãos, ele não vai buscar ajuda no Senhor. O que o texto nos mostra é que Asa vai procurar um rei, o rei da Síria, Ben-Hadad, e ele estabelece um pacto, uma aliança. Ele pede por esse pacto. Faça uma aliança comigo, assim como meu pai e o teu fizeram. E em troca, o que ele oferece, irmãos? Como é que ele paga por essa proteção? Como é que ele paga por essa ajuda desses mercenários? O texto diz: ele pega os tesouros do templo, a prata, o ouro, e usa isso para subornar o rei Ben-Hadad. Qual é a conclusão? Ben-Hadad aceita essa proposta, aceita o pagamento, e ele luta em favor de Judá. Ele expulsa Baasa, ele vai além, ele conquista, ele persegue e conquista outras cidades do Reino do Norte, e se aposta daquelas cidades. E o rei Asa, por outro lado, finalmente estava livre daquela opressão. Como é que a gente avalia isso? Ora, irmãos, todas as pessoas naquela época acharam que o resultado foi muito positivo. Foi tudo bem. Havia um inimigo, o inimigo foi expulso. Para todos, estava tudo indo bem. Mas para o Senhor, aquilo foi uma loucura, uma grande tolice. Veja o versículo 7 do capítulo 16. Naquela época, o vidente Anani foi dizer a Asa, rei de Judá: por você ter pedido ajuda ao rei da Síria e não ao Senhor, ao seu Deus, o exército do rei da Síria escapou das suas mãos. Por acaso, os etíopes e os líbios não eram um exército poderoso, com uma grande multidão de carros e cavalos? Contudo, quando você pediu ajuda ao Senhor, ele os entregou em suas mãos. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante, terás de enfrentar guerras. Vejam como a história muda, irmãos. Ele começa fazendo uma primeira reforma, ele enfrenta um inimigo poderoso, que era o dobro do seu tamanho, com carros de combate. Ele clama ao Senhor e Deus responde. Alcançou o livramento. Ele então implementa, dá continuidade àquela grande reforma espiritual e desfruta de anos de paz que Deus o tinha abençoado. Depois de muitos anos, um novo inimigo surge. Era de se esperar que ele mais uma vez confiasse em Deus. Mas dessa vez não. Agora, já ali na sua velhice também, já no final do seu reinado, ao invés de confiar em Deus, o rei Asa confiou em um rei estrangeiro. E as consequências, irmãos, foram muito graves. Para começar, Asa acabou financiando, vejam a gravidade, ele financiou a conquista hostil de parte da terra prometida. Ele pagou ao rei estrangeiro para que esse rei combatesse o reino do norte, o reino de Israel. E esse rei combateu e ocupou, se apossou da terra prometida. Não podemos esquecer isso. Aquela terra era a terra de Deus também. E agora, um inimigo estrangeiro estava dominando sobre ela. Mas não apenas isso.
O texto de Reis diz para a gente que ele pegou ouro e prata que estavam sobrando, certo? O texto de Crônicas diz que ele pegou o ouro e a prata do templo. Qual é a diferença desses dois textos, irmãos? Eu não consigo entender, honestamente, o que significa ouro e prata sobrando. Não sei se tinha tanto ouro e tanta prata que não cabia no templo. Mas vejam, seja muito ou pouco, o que o texto de Crônicas nos mostra é que, de uma forma ou de outra, aquele ouro e aquela prata estivesse sobrando ou não, era ouro e prata consagrado ao Senhor. Era tesouro do templo. Então não importa se estava sobrando, era um ouro, era uma prata consagrada a Deus. Era ouro e prata do templo. E ele usa esse tesouro consagrado para subornar um rei ímpio. De forma que no final de tudo, além disso, o nome de Deus não foi glorificado como antes. Toda a glória ficou com quem? Com o rei estrangeiro que tinha libertado o reino de Judá. Inclusive, não apenas a glória, mas os tesouros do templo ficaram com ele também. Então, vejam como é, de fato, uma grande loucura o que Asa fez. Na verdade, a palavra que é empregada no hebraico aqui, ela também traz o sentido de tolice. Foi uma grande tolice o que ele fez. Ao invés de confiar em Deus, confiou na força dos homens. E as consequências foram drásticas. E uma delas, diz o texto, é que dali em diante, nos próximos anos, o rei Asa não teria mais paz. Ao invés disso, haveria guerra e guerra constante. O texto continua nos mostrando que no finalzinho de sua vida, Asa ainda foi acometido de uma doença nos pés. O texto em Crônicas nos diz que ele sofreu durante 3 anos. E durante esses 3 anos, ele não consultou ao Senhor. Consultou apenas os médicos. E a consequência, ele morreu. Irmãos, ele confiou nos homens antes e continuou confiando nos homens até o final da sua vida. E a pergunta é, o que nós podemos aprender com o rei Asa? Parece que eu comecei a história falando de um rei que fez tudo certo e terminei falando da história de um rei que terminou mal. E será que é isso mesmo? Eu parto para a conclusão da nossa mensagem fazendo essa breve recapitulação de tudo que a gente viu hoje. O rei Asa, ele implementou, irmãos, não podemos esquecer, uma das grandes reformas que o reino de Judá precisava. O reino estava entregue em idolatria e em profunda idolatria. Mas por meio do rei Asa, o povo voltou a servir a Deus. Não podemos nos esquecer disso. O texto diz que todo o povo de coração íntegro resolveu servir a Deus e abandonar os seus falsos ídolos. Mas vemos também que o rei Asa não foi perfeito em todas as suas obras. Ele confiou nos homens, confiou no auxílio de um rei estrangeiro, quando deveria confiar em Deus, confiou nos médicos, quando também deveria consultar a Deus. E terminou assim. A pergunta é, o rei Asa foi um rei bom ou um rei mau? Semana passada, quando pregávamos sobre o rei Abias, eu fiz essa mesma pergunta. Como é que a gente avalia se um rei é um rei bom ou um rei mau? Como é que a gente avalia se um homem é um homem de Deus ou não é um homem de Deus? Eu respondi essa pergunta semana passada citando Philip Ryken. E eu vou usar a mesma citação hoje. Ele diz assim, a primeira e mais importante pergunta a se fazer sobre o novo rei não é quais nações ele conquistou, ou quais edifícios ele construiu, ou quanto ouro acrescentou aos tesouros, mas se ele seguiu a Deus.
E quando a gente olha para isso, o que a Escritura diz, tanto em Crônicas quanto em Reis, é que ele fez o que era bom aos olhos do Senhor. Asa fez o que o Senhor, o seu Deus, aprova. Diz assim em 2 Crônicas 14, 2. Asa fez o que o Senhor aprova, tal como Davi. Diz 1 Reis 15, 11. E vejam, Davi foi descrito como, irmãos, um homem que foi segundo o coração de Deus. O que significa dizer? Que o rei Asa, apesar de todos os seus pecados, também foi um homem segundo o coração de Deus. O rei Davi, a gente sabe, foi um rei imperfeito, um rei que cometeu adultério, que planejou um homicídio, um rei que às vezes falhou como pai, falhou como rei, mas no final das contas, ele foi um rei segundo o coração de Deus, e na sua vida, ainda em vida, sabemos, e o livro de 2 Samuel mostrou isso para a gente, que ele colheu as consequências e as graves consequências dos seus pecados. Não foi diferente com o rei Asa. O rei Asa foi um homem segundo o coração de Deus, mas ainda em vida também colheu as consequências dos seus pecados. O que a gente aprende com isso? Vou fazer apenas 3 aplicações sobre esse texto. Em primeiro lugar, o texto, a história sobre o rei Asa, nos ensina que devemos ter o mesmo comprometimento que o rei Asa teve. Voltando lá atrás, na fase boa, o rei Asa se comprometeu com essa reforma espiritual de tal forma, se comprometeu a ser fiel de tal forma, que não fez caso da oposição social que poderia ter enfrentado, e nem dos gastos financeiros que isso exigiu. O texto nos mostra que ele teve a coragem, a ousadia, inclusive de destituir a sua avó, que ocupava um grande cargo naquela época, o cargo de rainha-mãe, um cargo político. Ela exercia influência no reino. Vejam que ele decidiu ser fiel a Deus, mesmo sabendo que isso significava, em muitos casos, se opor à sua família, aos deuses da sua família. Vejam que ele decidiu ser fiel a Deus, mesmo quando teve que tirar tesouros particulares e colocar esses tesouros dentro do templo. Asa estava comprometido com o reino de Deus, socialmente e financeiramente também. Jesus, falando sobre a vida do cristão, ele em nenhum momento escondeu de nós isso, que ser cristão tem um preço. A vida cristã, a vida do discipulado, ela tem um custo, irmãos, e a gente não pode ignorar isso. O texto do rei Asa nos mostra isso. Ele foi contra uma sociedade, ele se posicionou contra tudo que aquela sociedade estava fazendo, contra o que a sua família tinha praticado. E então ele implementa essa grande reforma. Será, irmãos? Será que a família do rei Asa não ficou chateada? Será que ele não contou com a desaprovação de algum familiar? Será que todas as pessoas da sociedade olharam para ele e falaram, nossa, como ele é um homem piedoso? Ou será que no meio daquela sociedade muitos homens se opuseram a ele? Por que, então, esperamos que podemos ser homens e mulheres fiéis a Deus, sem encontrar nenhum tipo de resistência? Na sociedade que vivemos, na nossa família, com os nossos vizinhos. Como podemos achar que seremos fiéis a Deus sem encontrar oposição? Vimos isso em João. O mundo vos odeia, porque vocês não pertencem mais ao mundo. Não servem mais aos deuses que o mundo servem, mas servem a Deus. Oposição é uma certeza, é algo que todos nós devemos esperar. Philip Hayek conta a história de uma mulher chamada Mary, que
ela era filha de uma família muito rica na Inglaterra. Mas tão logo, irmãos, ela aceitou a Cristo. Diz a história que o seu pai deserdou ela, botou ela para a rua, mas ela permaneceu fiel a Deus. Com o tempo ela foi se reestruturando, fez da sua casa um lar para órfãos, um hospital, e ela se tornou a primeira diaconisa da igreja metodista. Uma mulher temente a Deus, irmãos, que não teve, por medo ou por fraqueza, se opor à posição de sua família, mas decidiu ser fiel a Deus até o fim. Ele também conta a história de um homem, me fugiu o nome dele agora, melhor, Donald Smarto, um homem que da década de 80 nos Estados Unidos fazia parte de uma família que vivia no tráfico. Uma família que vivia às margens da sociedade, uma família que vivia infringindo a lei. Ele também se converteu a Deus, confessou a Cristo como seu Senhor. E então um dia ele foi chamado para depor contra os seus familiares. E ele foi fiel a Deus e disse somente a verdade. A partir dali a sua família o renegou e não quis ter mais contato com ele. São histórias como essas, irmãos. Histórias como essas não são tão raras assim. Eu tenho histórias como essas na minha família. Pessoas que cresceram em um lar que servia a outros ídolos, mas que tiveram um encontro com Cristo e precisaram permanecer fiéis a esse Deus, em um contexto onde a idolatria reinava. Vejam só, o rei Asa teve essa coragem. E ele fez isso em primeiro lugar porque ele era o rei, responsável por fazer aquela reforma. Nem sempre estamos na mesma posição. Às vezes somos filhos. Como é que lidamos então quando os nossos pais, por exemplo, decidem seguir os seus falsos deuses? Precisamos permanecer fiéis. Precisamos permanecer fiéis. Ao mesmo tempo, precisamos permanecer submissos aos nossos pais, obedientes a eles. Mas a partir do momento em que formos obrigados a nos rebelarmos contra esse Deus, aí precisamos permanecer firmes. Isso é importante a gente entender, irmãos, especialmente em um contexto onde nós não vivemos debaixo de um rei, vivemos em uma democracia. E uma democracia onde o povo se reuniu em assembleia e decidiu por uma coisa chamada liberdade religiosa, diferente do que aconteceu nos períodos do rei Asa, onde o povo se reuniu e decidiu adorar ao único e verdadeiro Deus. Então hoje, será que nos cabe sair destruindo altares e ídolos pagãos? Eu creio, irmãos, que a nossa posição deve ser a mesma que nós vimos do povo no exílio. Permanecer fiel a Deus, sem se contaminar, sem assimilar esses falsos ídolos. E com o nosso testemunho mostrar a eles qual é o verdadeiro Deus, quem é o único e verdadeiro Deus que deve ser adorado. Um Deus que nos ama e que cuida de nós, apesar das nossas fraquezas. É com o nosso testemunho que esse reino que nós estamos vivendo vai ver quem é o único e verdadeiro Deus. Em segundo lugar, o texto nos mostra que devemos ser cautelosos e nos precaver de cometer os mesmos erros que Asa. Vejam só, na velhice, Asa deixou de confiar em Deus e começou a confiar na força do seu próprio braço. Será que a gente também não está sujeito a isso? Quando temos os recursos, confiamos nos recursos que temos. Quando não temos os recursos, confiamos em recursos que outros possuem. Mas vejam,
a Escritura está sempre nos chamando a confiar e a confiar somente no Senhor. Asa, irmãos, não foi um rei perfeito. Asa é como nós. Alguém que sim, foi alcançado pela graça. Alguém que sim, foi alvo do amor e da misericórdia de Deus. Ainda assim, alguém imperfeito. O que a história do rei Asa nos mostra é uma história de esperança. Não é porque viemos de uma família ruim, não é porque a história dos nossos pais ou da nossa família é uma história ruim, que a nossa história está determinada a ser uma história ruim também. A história do rei Asa nos mostra uma perspectiva totalmente diferente, de esperança, de um Deus que é capaz de intervir poderosamente na nossa história. E ele faz isso, irmãos. Não fez apenas na história do rei Asa, mas fez na nossa vida e continua fazendo. Basta você lembrar, todos nós éramos filhos de Adão. Todos nós estamos vindo de uma linhagem problemática, uma linhagem corrompida pelo pecado, destinada a viver debaixo do pecado. Mas vejam que o que Deus fez com Asa, fez com todos nós também. Apesar de termos um destino certo, uma tragédia certa, Deus poderosamente interveio na nossa história e mudou o nosso destino. Agora somos filhos de Deus, uma nova linhagem, uma nova criatura. Não porque nos esforçamos para isso, mas porque Deus poderosamente, graciosamente e misericordiosamente interveio na nossa história. E como nós lemos nos Salmos, e como nós cantamos, e como nós lemos também no texto, a sua bondade, a sua misericórdia jamais nos abandonam. Ele há de concluir a sua obra em nossas vidas, irmãos. E essa é a nossa esperança. Vejam só, Asa foi imperfeito. Ainda assim, Deus olha para ele e diz, e fez o que era bom. Eu olho para esse texto e lembro de Jesus intercedendo ao Pai pelos seus discípulos, dizendo, olha só para eles. Eles guardaram a sua palavra, eles te conhecem. Embora Jesus tenha dito isso poucos momentos antes dos discípulos abandonarem ele. Deus, irmãos, olha para a gente assim. Ele sabe que somos pó, sabe que somos fracos. Mas vejam a história do rei Asa, um rei improvável, assim como eu e você, também somos homens e mulheres improváveis. Mas homens e mulheres que pela graça de Deus foram alcançados e que apesar de ainda imperfeitos, amam a esse Deus de todo o seu coração. Amém? Por favor, curve sua cabeça, vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, obrigado, Deus, pela história de homens como esse, a história de Asa. O que seria de nós, ó Deus, se olhando para as Escrituras encontrássemos homens plenamente perfeitos, enquanto olhamos para nós e encontramos fraqueza. Mas, ó Deus, que bom que o Senhor não exige isso de nós. O Senhor, ó Deus, olha para nós através de Cristo. E através de Cristo o Senhor encontra uma perfeição que sem Ele jamais seria encontrada em nós. As nossas obras, ó Deus, não são perfeitas. Às vezes acertamos e às vezes falhamos. Às vezes confiamos em Ti e às vezes confiamos em nós mesmos. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Temos acompanhado a história de homens que no início foram fiéis e no final de sua vida se desviaram. Não seja assim conosco, ó Deus. Preserva-nos em Teu caminho e que o Senhor, por graça e misericórdia, olhe para nós e encontre homens e mulheres cujo coração é segundo o Seu coração. Ó Deus, obrigado, porque apesar de nós, o Senhor nos escolheu e o Senhor tem trabalhado em nossas vidas.
Continua, ó Deus, trabalhando em nós. Que possamos sim, ó Deus, lutar e batalhar para nos desfazer de todos os falsos ídolos, de todos os altares que a nossa sociedade levanta e que às vezes encontramos também em nossos lares. Tenha misericórdia de nós, ó Deus. Que todos nós sejamos homens e mulheres fiéis e que possamos nos posicionar, apesar de toda a adversidade, apesar da sociedade, apesar da cultura, apesar da família, apesar dos amigos, que possamos ser homens e mulheres fiéis a Ti. Assim oramos, em nome de Cristo Jesus, e olhando para Ele é que prosseguimos, certos de que aquele que começou a boa obra em nossas vidas, certamente a terminará. Assim oramos em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.